A paz do Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez na presença do Senhor, enaltecendo o nome que é sobre todo nome, o de Jesus Cristo para todo sempre, o Criador do céu e da terra, o dono de todo o universo, o grande eu sou. Senhor, como nós te amamos, te adoramos e te honramos, te louvamos aqui neste lugar, Jesus. Estamos felizes e agradecidos, ó Pai, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor sempre faz por nós. Muito obrigada, Jesus. Só o Senhor é santo, só o Senhor é digno de honra, de louvor e de adoração. Como nós estamos felizes, Jesus, e agradecidos por tudo. Obrigada pelos livramentos de morte, de acidente, de roubo, de sequestro, prisão. Obrigada, Senhor, pelo seu amor, a sua bondade, a sua fidelidade, a sua graça, a sua misericórdia, que se renova todos os dias. Até aqui, o Senhor nos tem sustentado, provido, sanado, libertado, trabalhado e feito muito por nós. Obrigada, Jesus. Senhor, aumenta a nossa fé e que o Senhor possa abrir as portas, Senhor, fechadas pelas adversidades, o inimigo que sempre está tratando de fechar as portas, né? Mas aquela porta que Deus abriu, ninguém, nenhum ser humano e nem nada pode fechar, né? Porque agindo Deus, quem impedirá? Querido, se é a primeira vez que você está nesse canal, gostaria de te pedir que se inscreva no canal, deixe aí o seu like e compartilhe esta palavra para que outros também recebam, né, a mensagem da palavra de Deus e seja alimentado da palavra, né? A palavra de Deus é viva, eficaz, sana, liberta, restaura, transforma as nossas vidas por completo. A palavra de Deus, queridos, é lâmpada para os nossos pés. Declara assim: a partir de hoje falarei palavra de vida e não de morte, falarei palavra de bênção e não de maldição, falarei palavra de riqueza e não de pobreza, falarei palavra de saúde e não de enfermidade. Porque, queridos, vamos comer aquilo que profetizamos com a nossa boca, vai vir sobre nós aquilo que declaramos com a nossa boca. Então temos que tomar cuidado com as nossas palavras, usar corretamente as nossas palavras, amém? Colocar de acordo com aquilo que está escrito na Bíblia, né? Que é a verdade absoluta, né? Ali está como Deus pensa a nosso respeito e temos que declarar o que está escrito na palavra, fazer orações vivas, proféticas, orações, queridos, com declaração de fé, declarando os versículos que estão na Bíblia, amém? É dessa forma que venceremos, porque tudo pode ser mudado pelo poder da oração, amém? A palavra de hoje está em Lucas, capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Os discípulos andaram com Jesus o tempo todo. E eles sempre viam, né, que Jesus Cristo sempre se retirava para orar. Mas eles nunca viam o que orava Jesus, né? E não estavam ali escutando. Mas eles sabiam que Jesus, cada vez que voltava de orar, os milagres aconteciam, queridos. Então os discípulos pediram a Jesus que aumentasse a fé deles e que ensinasse eles a orar. Quem já está entendendo? Os discípulos estavam continuamente com Jesus Cristo. E sempre eles viam que Jesus Cristo tinha uma boa relação e intimidade com o Pai. Sempre se retirava num lugar secreto para fazer as orações. E esse é o exemplo vivo, queridos, que nós temos que seguir aqui na Terra. Temos que ter um lugar secreto de oração. Temos que ter uma boa relação e intimidade com Deus. Quem já está entendendo? Temos que orar sem cessar, porque tudo pode ser mudado pelo poder da oração. O que está acontecendo? Muitos deixaram de orar.
aonde estamos no último tempo, onde as coisas estão cada vez piores, tudo o que é ruim e o que é mal vai aumentando, e as pessoas, alguns nunca oram, outros oram uma vez por semana, outros oram uma vez por dia, quem já está entendendo, cada 3 dias, outros oram somente quando querem uma bênção, quando quer que Jesus resolva, né, os seus problemas, e logo que recebe as suas bênçãos e seus problemas solucionados, se afastam da presença de Deus e deixam de orar. Outros têm uma Bíblia, mas abriram ali no Salmo 91 e deixam lá aberta na sua casa. Mas nunca estão lendo e nem declarando os versículos bíblicos profeticamente com fé. Quem já está entendendo? Então, os discípulos sabiam que cada vez que Jesus Cristo voltava de orar, os milagres aconteciam, os cegos podiam ver, aqueles que eram aleijados começavam a andar, os surdos ouviam, os mudos falavam e os mortos eram ressuscitados novamente. Sempre quando Jesus Cristo voltava de orar. Amém, queridos? A vida de oração de Jesus nunca foi pública. Jesus Cristo, ele não somente orava, ele era uma casa de oração. Queridos, uma coisa é orar uma vez por dia, cada 3 dias, uma coisa é orar uma vez por semana. Outra coisa, bem diferente, é ser casa de oração e orar sem cessar o tempo todo orando. É dentro da casa, é dentro do carro quando está indo para o trabalho, quando vai fazer as compras, é quando está lavando a roupa, ou é quando está fazendo a comida ou limpando a casa. Quem já está entendendo? Quando você está no trabalho, você se retira, vai no banheiro, você está orando, é de madrugada buscando a Deus em oração. Isso é ser casa de oração, queridos. Orar sem cessar. Deus está chamando o povo dele a interceder, a fazer orações de súplica, vigiar e orar sem cessar. Quem já está entendendo? Estamos vivendo um tempo difícil. Estamos vivendo numa crise mundial aonde nunca havia se passado uma crise tão grande como essa. Quem já está entendendo? Enfermidades incrementando de depressão, suicídios, dificuldades financeiras. O sacudimento no mundo está grande, queridos. E é tempo de orar sem cessar. O que é mal e o que é ruim vem aumentando cada dia. Então é tempo de aumentar também as nossas orações. E não é tempo também de fazer orações mortas, repetitivas, vãs. Devemos fazer orações vivas, proféticas, eficazes, declarando com fé os versículos que estão na Bíblia. Amém? Porque essas orações mortas, repetitivas, não passam nem do telhado da sua casa, queridos. Orações egoístas não se devem fazer. Deus, ele vai responder, queridos, aquelas orações que estão alinhadas de acordo com aquilo que ele quer para nós agora. Orações, queridos, que não seja egoísta. Essas são as orações que Deus estará respondendo nesse último tempo. Orações que estejam de acordo com o que ele quer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então é por isso que temos que descobrir qual é a vontade de Deus. Alinhar as nossas orações de acordo com o querer de Deus. Quem a partir de agora, queridos, vai começar a fazer orações eficazes, vivas, com declaração de fé, recitando os versículos bíblicos. Por exemplo, se o médico te falar sua enfermidade não tem cura, em quem você vai crer? No que está escrito na palavra, que é a verdade absoluta, no que é real, ou no que o médico está te dizendo? Se o médico falou que a sua enfermidade não tem cura, é nessa impossibilidade, é nessa dificuldade, é aonde para os homens já foi impossível, é que Deus entra com o milagre. Declara assim: pelas pisaduras de Cristo, eu já sou sano. E tenha fé, creia no que está escrito na palavra de Deus e coloque de acordo com o que está na palavra de Deus e recite com fé, declarando os versículos bíblicos, e então você vai ter o seu milagre. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus Cristo, é tempo
de ser casa de oração e não de orar só de vez em quando. Temos que saber, queridos, o que orar, como orar, por que devemos orar e de que posição nós temos que orar. Quem está entendendo? Neste momento tem muitos demônios que foi enviado diretamente do inferno, que antes não estava aqui na terra. Aumentaram no mundo invisível, no ar, a quantidade de demônio. Então é tempo de orar sem cessar, porque a nossa luta não é contra a carne, senão contra as hostes espirituais, contra demônios, espíritos. Agora, foi mandado do inferno direto para cá, muitos demônios que não havia antes aqui na terra, para dificultar a vida a vida dos cristãos. Estamos atravessando uma crise grande que nunca antes havíamos atravessado. Estamos agora no meio dessa pandemia ainda, que veio esse coronavírus, essa pandemia, silenciar as igrejas, fechar a boca da igreja literalmente, mas nós que temos o Espírito Santo, sabemos que esse é o momento de aumentar os nossos louvores, aumentar as nossas orações, aumentar o nosso jejum, aumentar a nossa oferta, estar em ritmo de oração constantemente, insistindo e persistindo nas nossas orações. É tempo de viver debaixo da presença de Deus, insistindo nas nossas orações. Muitos estão distraídos, meus queridos, nesse último tempo, com as coisas vãs que o mundo oferece, porque o mundo, tudo que está no mundo foi criado para distrair a humanidade, para que percam o foco, percam as suas bênçãos, percam o direcionamento correto, que é os caminhos do Senhor. O mundo oferece vários tipos de diversões e muitos estão nas suas bebedices, na sua glutonaria, comendo muito, dormindo muito, distraídos, online, com pornografias, no adultério, na prostituição, online, vendo aquilo que não serve, coisas vãs que não te levam a nada. Muitos estão desfrutando dos seus desejos carnais, dos seus próprios caminhos, fazendo as suas próprias vontades, correndo atrás dos seus próprios interesses. Outros estão preocupados, fadigados e estressados com problemas familiares, com enfermidades terminais, com negócios, finanças, e estão deixando de orar. Outros estão completamente enfermos, depressivos e até se suicidando. Desafortunadamente, 80% da igreja estão dormindo, estão distraídos, perderam o foco, queridos. Completamente fadigado e estressado com problemas da vida. Declara assim: velar e orar. A palavra velar, vigiar, a palavra vigiar significa estar atento, alerta, significa, querido, estar preparado, na linha de frente, amém? Fechando as brechas para o inimigo não entrar. Vigiar e orar significa que estamos vendo no âmbito espiritual, através do Espírito Santo, o que é que está acontecendo, qual é o próximo ataque do inimigo, se é nas nossas finanças, se é na nossa família, se é sobre a minha vida, se é sobre os meus filhos, sobre os meus negócios, amém, queridos? Quando eu estou orando no lugar secreto, fecho a porta do meu quarto de joelhos de madrugada, eu tenho buscado a Deus em oração de madrugada. Então o Espírito Santo, eu peço, Espírito Santo, abra minha visão espiritual, me revela qual é o próximo ataque do inimigo, e o Espírito Santo nos revela, queridos, tanto quais são as bênçãos que nós estamos recebendo antecipadamente. Vamos ver através de símbolos, imagens de pessoas, nomes daquilo que nós devemos orar, aquele nome que vai apresentando na nossa oração que nós estamos vendo, ou pessoas. Devemos fazer orações de súplica, interceder, fazer orações, queridos, vivas e eficazes. Quem já está entendendo?
Isso é o que temos que fazer. O Espírito Santo vai nos revelando sobre qual é o próximo ataque do inimigo e logo nós intercedemos e antecipamos com as nossas orações e paralisamos o ataque do inimigo. Amém? Temos que orar, vigiar primeiro e logo orar sobre aquilo que nós estamos vendo. Alinhar as nossas orações de acordo com o que estamos vendo e com a vontade de Deus que está na palavra de Deus. O Espírito Santo nos guiando, porque o Espírito Santo também, ele nos guia nas orações. O que devemos de orar. Amém, queridos? Deus te avisa tanto quais são as bênçãos que você vai receber antecipadamente, ou também qual é o próximo ataque do inimigo, para que você ore antecipadamente e paralise esses ataques do inimigo. Amém, queridos? Ou orar pela bênção agradecendo antecipadamente. Por exemplo, o ladrão, ele sabe quando o dono da casa está dentro da casa vigiando, ou ele sabe também quando o dono da casa saiu ou está distraído. Amém, queridos? Quem já está entendendo a palavra do Senhor, declara: eu já estou entendendo a sua palavra, Jesus. Eu já estou entendendo. O ladrão, querido, não entra numa casa quando ela está fortificada. Quando alguém está ali vigiando o tempo inteiro, não entra. Quando estamos fechando as brechas para o inimigo não entrar, o inimigo não vai entrar na nossa casa, nem na nossa família, nem na nossa finança, nem na nossa saúde. Quem já está entendendo? Quando não estamos vigiando, o diabo vai entrar e terá acesso às nossas vidas. O diabo está correndo atrás da sua família, queridos, para matar, destruir e roubar. É tempo, sacerdote de Deus, mulher virtuosa, de estar nos pés do Senhor de joelhos em oração, vigiando e orando sem cessar. É tempo de ser casa de oração. Jesus Cristo era casa de oração. Ele orava o tempo inteiro. Ele orava Jesus Cristo até uma noite inteira intercedendo, orando, queridos. E a razão pela qual a humanidade não está orando é porque estão distraídos, estão dormidos, estão nos seus vícios, na sua glutonaria, estão preocupados, estão depressivos, com demônio de depressão. Quem já está entendendo? Estão fadigados, saturados, porque estão tratando de resolver tudo com a força do seu braço, com os recursos que o mundo oferece, crendo só na medicina e só na ciência. E vai ter um momento, queridos, que nem o governo, nem a ciência, nem os políticos e nem a medicina terá a resposta. Quem tem a resposta é o Senhor Jesus Cristo vivo. É a palavra de Deus, o Espírito Santo, querido, que nos vai guiando como um GPS. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando não estamos vigiando, vamos perder o foco, vamos fracassar, literalmente. Quando não estamos vigiando, o diabo entrará na nossa vida e vai sarandear e fazer uma bagunça, queridos. É tempo de colocar nossa vida em ordem, é tempo de voltar para a presença de Deus, de manter um ritmo de oração, porque quando você ora em ritmo e para por um dia ou 3, facilmente você vai morder as carnadas do diabo, facilmente você vai cair na tentação, porque o diabo sabe daquele desejo que você tem profundo aí por dentro. Se você gosta de ouvir fofoca, quando você deixou de orar, vai se aproximar os fofoqueiros trazendo fofoca para você ouvir. Se você gosta de uma determinada característica de pessoas, né? Se você é homem, vai trazer aquela mulher com aquelas características. Quando você deixa de orar, você cai facilmente nos seus desejos carnais, no seu pecado. Volta a cometer os mesmos pecados de antes, nos mesmos erros, porque o diabo ele é repetitivo. Ele não tem inteligência. O diabo ele repete uma e outra vez o mesmo. As mesmas carnadas, os mesmos pratos ele te oferece. Então é tempo de recusar, queridos. É tempo de estar vigiando e saber e ter discernimento o que é certo, o que é de Deus e o que não é, e separando, apartando de tudo aquilo que não serve. Sempre o diabo vai chegar no momento da sua debilidade, no momento que você deixou de orar,
No momento que você deixou de fazer jejum, no momento que você já não está lendo a palavra do Senhor, sempre o diabo vai chegar naquele momento de fraqueza, naquela desilusão que a vida te fez você sofrer, ou pessoas. O diabo sempre vai chegar, queridos, oferecendo as carnadas dele, os pratos dele. No momento que ele sabe que você não está vigiando e nem orando, no momento que você está debilitado, no momento próximo de você receber uma bênção, para te impedir de receber a bênção, para te tirar do foco e fazer você perder a sua bênção e aquele foco naquela direção que você estava indo correta. Essa é a meta do inimigo, ele é repetitivo. Jesus disse a Pedro: você vai me negar 7 vezes, Pedro. E Pedro disse: não vou negar. Quando saiu dali, Pedro negou Jesus a 7 vezes. 7 vezes. Por quê? Porque não estava vigiando e nem orando. Temos que estar atento, desperto, vigiando e orando, queridos, em alerta nesse último tempo, para ver a volta de Jesus Cristo. Se a trombeta tocar, queridos, você tem certeza que você vai ir para o céu, na sua morada definitiva lá no céu? Que você será arrebatado? É tempo de avaliar a nossa vida e o que é que nós estamos fazendo? Renunciar aos nossos pecados, nossos mau hábitos, mau ânimo, mal adicção, vícios, distrações, glutonaria, bebedices, pornografias, adultério e prostituição. É tempo de renunciar a tudo isso que está te afundando cada vez mais, porque o salário do pecado é a morte, queridos. É renunciar a tudo isso que não serve. Quando você tem uma vida contínua de oração, isso vai produzir um impulso, queridos, um rompimento na sua vida. Quando você tem orações acumuladas e você está no ritmo de oração todo dia, a cada momento, sem cessar, orando sem cessar, num ritmo, isso vai criando um impulso no nosso espírito, querido. Vai produzindo, queridos, ali um hábito seguro, aonde, queridos, vamos tendo jejum acumulado, oferta acumulada, aonde, porque vamos ofertando dia após dia, orando dia após dia, é de fé em fé, de glória em glória, é que nós vamos vencer e receber os nossos milagres. É quando nós temos fome e sede da presença de Deus e nos prostramos diante dele, no lugar secreto, buscando ele em oração, de madrugada, insistindo e persistindo, orando sem cessar, continuamente, numa vida de ritmo de oração. Quando somos casa de oração, é que Deus chega com a glória dele, o milagre que você está necessitando para te entregar. Amém? Quando alinhamos as nossas orações de acordo com aquilo que Deus quer. Tem muitos fazendo orações egoístas, mortas, repetitivas e vãs. Deus não vai responder a sua oração se você, por exemplo, fez o seu pedido de oração e está maltratando o seu esposo, a sua esposa, maltratando os seus filhos. Se você está em pecado, quem já está entendendo? Corrija as áreas primeiro. Muitos estão agora mesmo fadigados, preocupados, não sabem como levar o pão, o alimento para a sua casa, para a mesa da sua casa. Estão preocupados com enfermidades terminais. Aqueles que estão preocupados com enfermidades terminais, é tempo de dizer assim, eu declaro com fé que pelas pisaduras de Cristo eu já sou sano, e essa enfermidade, esse câncer eu expulso agora mesmo pelo dedo de Jeová. Sai agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o meu corpo pertence a Deus. Sai, demônio de câncer que pertence ao diabo, da minha vida agora mesmo. Eu desato o sangue de Jesus Cristo nos meus órgãos, no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, na minha carne agora mesmo. Desato o sangue de Jesus Cristo. Se você está depressivo, por fé você aponta o dedo para a sua cabeça e declara assim, sai demônio de depressão. Eu te expulso agora em nome do Senhor Jesus Cristo. E desato o sangue de Jesus Cristo na minha mente agora mesmo. E você ficará livre, queridos. É tempo de declarar com a nossa boca. Se você está passando dificuldade financeira, a chave para ser abençoado, para ter todo o suprimento e tudo o que você necessita, qual é? Está escrito, trazei os dízimos à casa do Senhor, e eu abrirei a janela do céu.
Dar as primícias a Deus, devolver os dízimos, corrigir essa área. Se você não estava devolvendo o dízimo, começa a devolver o dízimo, a ofertar na casa do Senhor. E você será suprido de todas as suas necessidades, receberá milagres financeiros, porque você vai dizer: Senhor, eu tenho devolvido os dízimos, eu sou uma dizimista, tenho orado, tenho jejuado, tenho ofertado na sua casa, e te peço agora um milagre financeiro. Você vai receber o seu milagre financeiro, corrigir as áreas primeiro. A partir do ponto de justiça que você está andando justo e reto, você vai fazer os seus pedidos de oração, alinhado com o que Deus quer, não orações egoístas e nem mortas, declarando os versículos bíblicos, recitando, fazendo orações vivas, proféticas, eficazes, com declaração de fé, aquilo que está escrito na palavra do Senhor, e Deus vai responder os seus pedidos de oração. Quantos aqui oram sem cessar, continuamente? O dia inteiro, o tempo inteiro, é no banheiro quando está banhando, é dentro do carro quando está indo para o trabalho, é lavando as roupas, fazendo a comida, limpando a casa, é no banheiro quando você está num lugar que você não pode orar, no seu trabalho, é no seu escritório. Quantos aqui têm uma vida de oração e é casa de oração? Quantos aqui estão alinhando as suas orações de acordo com o que Deus quer? Estão fazendo orações vivas, eficazes, proféticas, com declaração de fé? Essas são as orações que serão respondidas. As que estão de acordo com a vontade de Deus. Tenha ritmo de oração a partir de hoje. Faça orações eficazes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Orai sem cessar, está escrito. Tenha ritmo, contínuo. No meio dessa crise, é no meio da escassez, no meio dos problemas, é que damos glória a Deus, é que continuamos orando. Gasta 21 dias para uma oração criar um ritmo e ter hábito. Amém? Vamos ter rompimentos financeiros quando temos orações e jejum acumulados. Quando você precisa, Deus chega para te abençoar em grande. Temos que declarar com fé aquilo que queremos para a nossa vida. Quem a partir de hoje vai ter essa vida contínua de oração e será casa de oração? Estará vigiando e orando e fechando todas as brechas e corrigindo as áreas que estão erradas na sua vida. Quem aqui terá um hábito e um ritmo de oração que cria impulso, que derruba barreiras, montanha de demônios cairá por terra através das suas orações? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele quer ver esse ritmo contínuo. É de fé em fé, de glória em glória, é orando sem cessar, queridos. É fazendo orações de súplica pela nossa família, buscando pão também pela família dos outros, pelos nossos irmãos da igreja, pelos nossos governantes, pelo nosso país, orações de súplica, intercedendo, guerreiros, disposto a governar através da oração. É o dia inteiro, à noite, de madrugada, de fé em fé. Continua em ritmo, ofertando em ritmo, continua ofertando, continua dizimando em ritmo, apesar da sua escassez. Continua, queridos, fazendo orações em ritmo, jejuando em ritmo, louvando e adorando a Deus em ritmo, lendo a palavra em ritmo. Tem alguns que nem estão lendo a palavra do Senhor. É de manhã, de madrugada, Deus está levantando um remanente que levante de madrugada, intercedendo e suplicando pela sua família, orando sem cessar, mas também pela família dos outros. Orações contínuas, acumulada e jejum, é o que vai ter um rompimento. Quando Deus vê que nós estamos com jejum e oração acumulada, Ele entrega as nossas bênçãos. Aqueles pedidos de oração, quem há muito tempo está esperando uma bênção, volta a corrigir as áreas da sua vida que está errada, organiza a sua vida, organiza o seu altar, que é o templo de Deus, que é ali o coração, organiza a sua mente, a sua vida completamente e tenha uma vida de oração contínua, seja casa de oração, e assim você terá uma vida eficaz, receberá êxito, vitórias, milagres em grande, chegando na palma da sua mão. Amém? Vida e vida com abundância chegará na sua vida. Você comerá o melhor dessa terra. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Receba.